Salve, salve, nação rubro-negra. Vamos ver aqui esse caso do Gerson, que tá uma novela muito grande. Vai, não vai? E aí? O que vocês acham? Deixa aqui no comentário. Eu, particularmente, acho que não vai dar certo esse negócio. Vai ficar um clima muito ruim aqui pro Gerson, né? Mas vamos ver o que a galera tá falando aí. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Assim, primeira coisa que eu acho engraçado, assim, eu entendo as manchetes da imprensa esportiva. Gerson aceitou a proposta. Óbvio que ele aceitou, gente. Se ele não tivesse aceitado, nada disso estaria acontecendo. Não é isso? Lá atrás, fez a proposta. Não quero, acabou. Não tinha nada, morria ali. Não nasceria toda essa celeuma. Óbvio que ele aceitou. Isso foi vazado por gente próxima ao jogador ontem, para dar um peso maior, talvez, e tudo, mas o fato é, até agora, o Flamengo não sabe de nada. Ao mesmo tempo, o Zente não é obrigado a comunicar ao Flamengo, ele pode pagar a multa, pode abrir a janela no mês que vem, né, de contratações internacionais, levar o jogador, desde que ele queira ir. Isso é muito simples. O jogador veio para cá, para os Estados Unidos, né, vai jogar, porque o Flamengo vai fazer o quê? Vai afastar o jogador que até agora... O Mauro travou ou fui eu que travei? No outro clube, o procurou, não pagou, não fez proposta, ou fez, mas não interessou o Flamengo. Tem que seguir a vida normal. O Flamengo não tem muito o que fazer. Eu acho que o Gerson deveria conversar com os dirigentes do clube. Se não partir dele, cabe aos dirigentes procurar o jogador e conversar com ele para tentar entender a situação, porque está aí em todas as mídias, né? Eu acho, como eu já falei antes, que tudo é muito mal conduzido na carreira do Gerson. A maneira como as coisas são tratadas, sempre com reclamações públicas, questões que podem ser resolvidas com diálogo, e aquela questão também de faz um acordo, daqui a pouco reduz a multa. Aí vem o pessoal com propostas, os dirigentes do clube russo junto com os representantes do atleta. Não tem proposta, reduziu a multa de 200 a 25 para só sair pela multa. Então não tem que voltar essa discussão. Realmente se desperdiça muito tempo, gera um desgaste muito grande para o jogador. Repare que ele nunca consegue cumprir um contrato. Ele não terminou o contrato. É verdade, hein? Não terminou o contrato com o Flamengo, não terminou o contrato com o Olympique, não terminou o contrato, não deve terminar esse contrato com o Flamengo. Se ele tivesse ficado no Olympique, quando foi para a reserva, todo jogador pode ficar na reserva. O Jorginho, que acabou de chegar, gente, não dá para comparar o patamar que o Jorginho alcançou com o do Gerson. O Jorginho apareceu há 4 anos, quando tinha idade, quando era um pouco mais velho. Aquele meme. Ei, Gerson, tá achando que é o De Bruyne? O Gerson, né? Apareceu entre os 3 melhores do mundo. O campeão europeu pela Itália, jogou na Premier League, jogou na Liga Italiana, jogou em times grandes, no plural, da Europa. Tem uma carreira internacional sólida, é conhecido internacionalmente muito mais que o Gerson. Né? O Jorginho ficou na reserva a temporada inteira, porque o Arsenal contratou outros jogadores. O Declan Rice, que foi contratado ao West Ham por uma fortuna, titular absoluto, o cara que fez 2 gols de falta no Real Madrid, ajudando a eliminar o time espanhol da Liga dos Campeões. E ele aceitou a reserva, foi lá, jogou normalmente, terminou a sua trajetória na equipe inglesa e ficou livre dentro do Flamengo. Se o Gerson tivesse cumprido o contrato com o Olympique, ele, ano que vem estaria ali, terminaria o contrato, poderia jogar onde ele quisesse, sendo dono dos direitos federativos dele mesmo, fazendo um contrato ainda melhor. Então, é muito desgastante essa situação. Sabe? Eu já disse outras vezes, se eu fosse um dirigente, me colocando no lugar dos cartolas, eu também ia querer ficar aturando esse tipo de coisa. Assinou um contrato, combinou, acertou, aí daqui a pouco... O que acontece? Essa questão aí também envolve muito o pai do Gerson, né? Que sempre tá dando umas alfinetadas ali no Flamengo, e isso é bem chato, né? A gente sabe. Acontece, quem fala não é ele, quem fala é o pai dele. Mas ele nunca se manifesta contra as palavras do pai. Significa que ele está concordando. O pai se apresenta como representante dele. É um desgaste necessário, acho uma carreira muito mal conduzida. Por mais que se ganhe dinheiro, acho que você pode aliar ganhos financeiros significativos com boas relações com os clubes, sair numa boa e tal, sem ter atrito. É só pesquisar como foi a saída dele do Olympique, o clube anterior ao Flamengo. Saiu de lá numa situação também de um certo conflito, quando o pai dele deu declarações à imprensa brasileira reclamando que ele estava na reserva. Gente, porque ele não pode ficar na reserva, ele não podia ficar na reserva. Estava jogando num time grande da França, numa cidade que eu não conheço, mas todo mundo diz que é uma cidade muito legal. Time grande de torcida, de camisa, sabe? Numa região onde você não vai se deparar tão, provavelmente, com questões de racismo como pode acontecer na Rússia, né? Até porque a torcida do próprio Olympique é uma torcida formada por muitos norte-africanos, por africanos em geral, enfim, que vivem naquela região do sul da França. Enfim, acho uma pena, sinceramente, acho que sai desgastado, embora, evidentemente, a gente não concorde com nenhuma manifestação violenta contra o jogador. Manifestações pacíficas que o torcedor faça é um direito dele, se ele está se sentindo
traído pelo capitão do time, pelo jogador que ele tanto admirou. O torcedor pode se manifestar, desde que ele não seja violento, não seja agressivo. Isso faz parte também do jogo, como os aplausos também fazem parte. Mas eu acho tudo muito mal conduzido, Thiago. Uma carreira poderia ser encaminhada de uma forma bem melhor. Ele é um ótimo jogador. Eu acho uma pena mesmo. Mas, Mauro, duas perguntas, tá? Ainda sobre essa situação do Gerson. Então, primeiro, para o Flamengo não tem nada certo, né? Porque saiu a notícia que tá certo, mas saiu do staff do Gerson. Inclusive, na minha apuração, já tá até procurando casa lá, por meio de amigos de jogadores que estão no Zenit. O Gerson já estaria procurando casa, né? Lá na Rússia. Para o Flamengo, então, Mauro, não tem nada certo, já que não foi notificado? E outra, aquela multa de 40 milhões de reais. Porque tem ainda essa multa de 40 milhões de reais que o Zenit ignorou. O Zenit, pelo jeito, vai pagar os 25 milhões de euros. Mas tem uma multa de 40 milhões de reais, uma cláusula, que o Gerson teria que pagar por uma rescisão unilateral, né, de direito de imagem. O Flamengo ainda pode acionar o Gerson na justiça se ele sair por essa multa de 40 milhões de reais? É por isso que eu acho que o Zenit, ele não vai levar o Gerson, né? Porque assim, você pensa, é um dinheiro bem considerável, né? Aí você acha que o clube vai abrir mão, né, de um dinheiro assim para trazer um jogador e não sabe se vai dar certo, né? Então assim, é bem complicado, né, essa situação. Por isso que eu acho que vai dar uma melada aí nesse negócio. Mas vamos ver, né, os desfechos disso. Tem muito chão pra rolar. E ele só vai sair também depois do Mundial de Clubes, né? Mas nem sei se ele for vendido também, se ele vai ter clima pra jogar. E o VSR, hein, o que ele diz? Então aqui falei, parte do dinheiro. Tem muita gente falando, caramba, tem que ser muito ganancioso para ganhar 1,5 milhão e querer ganhar 4,5 e tudo. Para quem já tem 1,5 milhão já é muito dinheiro. Esse é o perigo de fazer conta com o dinheiro dos outros. 1,5 milhão de reais é muito dinheiro para qualquer um, para qualquer brasileiro. Mas você não sabe quais são os gastos do Gerson, você não sabe qual é a projeção financeira do Gerson, você não sabe o que o Gerson pensa pro resto da vida. O Gerson está entendendo que é um valor irrecusável e está indo. Então, nessa parte, eu não me meto. Nessa parte, eu não me meto, porque eu não faço dinheiro com conta dos outros, porque não gosto que façam dinheiro com a minha conta. Se o Gerson acha que ganhar 3 vezes mais é uma coisa essencial para a vida dele, eu respeito. Eu respeito. Só acho que ele e o staff dele conduziram a questão de uma maneira muito feia e que mancha o legado dele com a camisa do Flamengo. É verdade. Concordo. E jogar na Rússia e jogar no Zenit. Para mim, acho uma decisão muito ruim. Eu também. E por vários motivos. Primeiro, ele vai para um clube que é europeu, que está na Europa, mas que não disputa competições europeias. O Gerson não vai jogar nem Champions, nem Europa League, nem Conference League, nem nada que saia do ambiente da Rússia. O Gerson vai jogar 2 campeonatos, basicamente. Literalmente indo pelo dinheiro. E o campeonato russo. Nada mais. Acho que isso é esportivamente para a carreira. Esquece ganhar 3 vezes mais, mas para a carreira, acho esportivamente uma decisão bem ruim. O Zenit é um time forte na Rússia, é um time que briga pelos títulos e tudo. Então, mas é forte só na Rússia. Um time que briga pelos títulos no Brasil e na América do Sul vai para outro que vai brigar nos títulos na Rússia. Então, nesse ponto, ele vai continuar brigando, vai continuar num time de ponta que briga para ser campeão, mas ele não vai jogar Champions, não vai jogar Europa League, não vai ser percebido dessa forma. Compensa, Gerson, compensa. Pensa na tua carreira, cara. O Gerson, neste momento, é um jogador que faz parte do trabalho da seleção brasileira. Foi convocado pelo Diniz lá atrás, depois foi convocado sequencialmente pelo Dorival, virou titular do time com o Dorival Júnior. Foi titular do primeiro jogo do Ancelotti lá contra o Equador, depois perdeu a posição, mas entrou no jogo contra o Paraguai. Então, o Gerson, no ambiente que ele está hoje, no Flamengo, sendo um dos principais jogadores do Flamengo, ele é um jogador que faz parte do trabalho da seleção brasileira, faz parte do grupo.
Ah, então você está querendo dizer que se ele ficasse no Flamengo, ele iria para a Copa do Mundo? Não, não falei isso não. Não tenho essa certeza. Não tenho essa capacidade de ser visionário. Então não sei. Pode ser que ele ficasse no Flamengo e parasse de ser chamado pela seleção brasileira? Pode, perfeitamente. Mas hoje, o que nós temos hoje o Gerson é um jogador que faz parte do grupo da seleção brasileira, brigando por titularidade, e ele vai deixar isso para fazer uma mudança bem abrupta para ir jogar na Rússia, para ir jogar num campeonato escondido. Só para você ter uma ideia, do ponto de vista de visibilidade, hoje jogar na Rússia é pior do que jogar na Arábia Saudita. Nenhuma dúvida. Para começar, o campeonato da Arábia Saudita é transmitido para o Brasil em dois canais. É transmitido no Gol, é transmitido no Grupo Bandeirante, no Band Esporte, talvez até em 3 canais, às vezes tem jogo na Band. Hoje o campeonato da Arábia Saudita tem um Cristiano Ronaldo, um Benzema. Se você enfrenta eles, mesmo que você não jogue com eles, você enfrenta eles, isso vira notícia, muito mais do que hoje você jogar no campeonato russo. Então... É que na Rússia a gente só sabe notícia ruim, né? Nada mais. Do ponto de vista esportivo, acho uma decisão muito ruim, que pode afetar a continuidade do Gerson na seleção brasileira, sim. Concordo. Se você pegar quais os últimos jogadores que foram chamados para a seleção jogando na Rússia, foram lá atrás Nino e Malcom. Acho que já faz tempo isso, hein? Lá atrás, jogando ainda pelo Ramon Menezes, naqueles amistosos ali do Ramon. E quem convocou, né? Ramon Menezes, ótimo técnico. Se não me engano, contra Senegal e Guiné. Que a gente perdeu, né? Um jogador jogando na Rússia foi chamado pelo Diniz. Nenhum jogador jogando na Rússia foi chamado pelo Dorival. E agora, com o Ancelotti, nenhum jogador na Rússia foi chamado... perdão, não era o Nino, não. Era o Robert Renan. Perdão. Dos últimos 2 jogadores jogando na Rússia que foram chamados para a seleção foram Robert Renan, zagueiro, na época estava no Zenit, e Malcom, na época estava no Zenit, e que foram chamados pelo Ramon Menezes. Isso daí é primeiro semestre de 23. Depois, o Diniz não chamou nenhum jogador da Rússia, o Dorival não chamou nenhum jogador da Rússia, e o Ancelotti não chamou nenhum jogador da Rússia. O Dorival tem a questão ainda que o Luiz Henrique, enquanto estava no Botafogo, foi chamado para a seleção, salvou a pele do Ancelotti, do Dorival 2 ou 3 vezes, e na última convocação do Dorival com o Luiz Henrique já na Rússia, o próprio Dorival não chamou ele. E agora o Ancelotti não chamou o Luiz Henrique também. Então, acho que é real a possibilidade do Gerson deixar de ser chamado para a seleção, Certeza. Esportivamente, esquecendo ganhar 3 vezes mais, que eu respeito, o Gerson corre o risco de sair da convocação. Pois é, galera, sendo bem sincero aí, esse tema aí do Gerson, como eu já falei até no início do vídeo, eu acho sinceramente que não vai dar certo, esse negócio aí vai melar e vai ficar um clima muito ruim no Flamengo, vai demorar a passar. Ele vai ter que jogar mais bola do que tá jogando pra torcida esquecer, né? Porque assim, eu tô puto, não sei vocês. Não acho legal, mas a gente também tem que entender, né? Que se fosse com a gente, poxa, eu vou ganhar 3 vezes mais do que eu ganho hoje no meu atual emprego. Quem recusaria, né? Então, fica aí, né, a reflexão, né? A gente tá julgando o cara, mas, poxa, a gente faria o mesmo ou não? E não se esqueça aí de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Tamo junto, nação.